Oi, gente. Eu vou gravar aqui hoje, mas tá caindo uma puta de uma chuva. Como dizem lá na minha terra, tá caindo um pé d'água que vocês vão me perdoar aí o barulho de fundo, tá? Perdão. Você tem quantas ideias aí no seu caderninho que você tá pensando em criar, em implementar? Você é bom de desenvolver ideia ou você só tem um monte de ideia e elas ficam aí? Você é bom de vender ideia? Vamos falar um pouquinho dessa ideia? Fala, galera. Vocês estão bom? Eu tô bom. Aqui é o Rafa Vulcani para a gente discutir um pouquinho sobre o conceito de criação, desenvolvimento e venda de ideia. No mundo louco como o nosso, onde qualquer coisa se cria de fumaça, né? Ah, o advento, se eu posso usar esse termo ainda, da digitalização, da tecnologia, nos deu a possibilidade de criar ferramentas digitais a partir de código. Então você aprende um pouquinho de código, não um pouquinho, não estou, pelo amor de Deus, diminuindo o trabalho de desenvolvedores, que são pessoas altamente capacitadas. Não é o que estou dizendo, vocês não me entendam errado. Mas você aprende código, você treina, coloca isso em prática. Ainda mais fácil hoje em dia, o que facilita o uso de inteligência artificial, que nos serve como ferramenta complementar para ajudar no código, para ajudar no debug, para ajudar no teste. Então, ideias, elas são aceleradas por um meio, um ambiente que favorece ideias, que possibilita que elas sejam implementadas constantemente. E a gente até ouve bastante, né? Aquela frase que, pô, parece que não dá para ter ideia de mais nada, tudo já foi criado ou está sendo criado. Mas aí eu vou desafiar um pouco esse conceito, porque da mesma forma que muitas coisas são criadas e parece que tudo já foi criado, eu tenho a impressão que isso é um ciclo que se autoalimenta. O que eu quero dizer com isso? Quanto mais dispositivos, mais ferramentas, mais plataformas são criadas, mais espaço existe para coisas novas serem criadas que derivam dessas. Entendeu? Se eu tenho mais coisas no mundo, essas mais coisas vão me possibilitar criar outras coisas que se acoplam nelas. Então, o que acontece é que a gente tem que constantemente estar aprendendo sobre o que está sendo criado, e aprender nunca foi tão demandado e tão importante quanto nos dias de hoje, e ainda mais, aprender em alta velocidade. Não só aprender, se adaptar, ser flexível, para poder ter um conhecimento base de novas tecnologias e novas descobertas, para poder então ter novas ideias. Porque senão a gente vai ter uma ideia e vai pesquisar e vai ver que, putz, já foi criado. Ou tem alguém desenvolvendo. Ou alguém já pensou nisso. Porque a coisa é rápida desse jeito. Mas, independente disso, independente da velocidade do meio, ou quanto ele demanda essa agilidade na criação de novas ideias, sem querer puxar a sardinha aqui para o método ágil de projetos, ah, o método, o roadmap de desenvolvimento de uma ideia ainda é o mesmo já faz um tempo, e tem muitas ferramentas úteis que desde décadas atrás ainda ajudam a gente. Vamos falar de algumas delas aqui, e eu espero que essas ideias, essas ferramentas, te ajudem a desenvolver, tirar do papel a sua ideia. Vamos lá. Legal. Partindo do conceito que temos uma ideia, e vamos usar um estudo de caso aqui maluco, vou criar uma startup para meias descartáveis. E aí, por favor, você que está escutando, eu quero no post desse episódio
ideias de nome para essa startup que produz meias descartáveis. Eu cansei de ter que lavar a meia todo dia, é um saco, eu perco o pé de meia na máquina de lavar, eu perco o pé de meia na máquina de secar, elas voam do varal, o vizinho rouba minha meia, e tem que ficar precisando bolinha com aquele negócio para socar na gaveta. Eu cansei. Eu não quero mais lavar a meia. Eu quero uma meia que eu boto no pé, ela desmancha e daí eu jogo ela fora. Ela decompõe com o tempo. Meias descartáveis, beleza? Não estamos aqui para debater o quanto absurda é essa ideia, até porque qualquer ideia é bem-vinda. Ela tem que ser bem extrapolada, bem extrapolada. Ela tem que ser bem estudada para poder fazer sentido. Eu quero que você que está escutando se apegue em 3 pilares importantes para qualquer desenvolvimento de ideia. Quais são os 3 pilares? Criatividade, viabilidade e necessidade. Esses 3 caras são características de uma ideia que fazem muita diferença no sucesso futuro desse novo produto ou serviço que está por vir. Se a ideia é criativa, muito criativa, ela é provavelmente disruptiva. Ela vai criar um mercado novo, um produto novo, ou ela vai criar um serviço novo em cima de alguma coisa que já existe. Um exemplo, o Uber. Foi uma ideia muito criativa que conectou um serviço que era específico a táxis. Se você queria um carro dedicado para se deslocar até algum lugar e não fosse depender do próprio veículo, ou transporte público, ou carona, você fosse contratar esse serviço, o Uber veio e digitalizou o serviço, criando características diferentes, novas, inovadoras nessa plataforma que já existia. Agora eu escolho o meu carro, meu táxi, entre aspas, pelo celular, peço o serviço, vejo onde ele está, vejo o percurso que vai fazer, já me dá uma cotação do quanto vai custar chegar lá. Então eu tenho até mais segurança e mais comodidade em um serviço que já existia. O que o Uber fez foi incrementar em um serviço que já existia, dando uma nova roupagem e novas qualidades a esse serviço. É uma ideia inovadora, tanto que é a empresa do tamanho que ela é hoje em dia. O segundo pilar, viabilidade. Ele vai olhar e vai analisar a sua ideia do ponto de vista do quanto ela é viável financeiramente. Temos caixa para entregar essa ideia, para desenvolver. E quanto ela é viável tecnicamente. Temos a tecnologia e os dispositivos disponíveis para poder desenvolver essa ideia? Isso, a resposta dessa pergunta vai te dizer o quanto complexa é a sua ideia, tecnicamente, para ser desenvolvida. Meias descartáveis, eu imagino que eu não tenho ainda a tecnologia, pelo menos não em larga escala, para desenvolver um material no qual eu possa pôr no meu pé, que ele vai durar o dia todo, sobre alta pressão, atrito do meu pé e o tênis, e não vai desmanchar ao longo do dia. E eu vou tirar esse negócio, jogar no lixo e vai ainda se decompor, que eu não quero gerar resíduo, depois de, sei lá, X dias, X semanas. Então talvez aí para nossa ideia a gente tenha que desenvolver um novo material, uma nova liga, ou até adquirir um parceiro que vai ajudar a gente com essa tecnologia. E o terceiro, necessidade de mercado. Parece meio óbvio, né? Mas quantas pessoas por aí têm o mesmo sentimento que eu tenho de que meias descartáveis seriam uma revolução no seu dia a dia? Talvez não muitas, talvez mais do que eu penso. Tem que fazer uma pesquisa. É aí que entra pesquisa de mercado, o BI, né, o Business Intelligence, você fazer algumas consultas com usuários, potenciais clientes, ver se alguém já tentou isso no passado, pegar lições aprendidas, para entender se há de fato uma necessidade no mercado. Ou pode ser que até você encontre necessidades inerentes, que não são tão óbvias, mas necessidades inerentes de alguns segmentos, onde essa ideia maluca seja interessante. Vamos pensar que, por exemplo, nos esportes. Vai que tem um custo-benefício que a gente não enxerga hoje.
para esportistas em ter meias descartáveis ao invés de ter que lavar como parte do uniforme depois. Eu estou dizendo isso, gente, sem nenhum estudo de caso, tá? É só para a gente simular aqui o caminho, o roadmap de criação de uma ideia. Então, uma outra ferramenta, além de analisar nos três pilares, analisar do ponto de vista de criatividade, disrupção, do ponto de vista de, não só disrupção, né, mas também inovação, do ponto de vista, ah, fazer um parênteses aqui, eu falei disrupção e inovação quando são muito parecidos, né? Do ponto de vista de criatividade, gente, pode ser mais ou menos criativo, mas esse é o pilar. Ah, do segundo pilar, do ponto de vista de viabilidade, e do terceiro pilar, do ponto de vista da necessidade de mercado e potenciais clientes. Então, analisei sobre esses três aspectos. Legal, achei aí que tem um potencial, que é um produto que pode ser interessante para o mercado. Uma outra ferramenta que me ajuda a incrementar um pouco mais o meu desenvolvimento é o Design Thinking. O que é o Design Thinking? Eu vou deixar aqui já um gancho. Se você quer entender mais no detalhe o que é o Design Thinking, vai lá no episódio número 34, como se diz no bingo, 34, 3, 4. Vai lá no episódio 34 do Meu Café Primeiro, que ele é dedicado com muito carinho só sobre Design Thinking. E a gente fala disso lá. Mas o Design Thinking, em termos gerais, ele vai te dar alguns caminhos para começar a desenvolver primeiros protótipos, para você fazer um mock-up, começar a enxergar esse produto, mapear um pouco mais a fundo as necessidades de cliente, as interfaces que ele faz com outros negócios. O Design Thinking vai te dar alguns inputs muito interessantes com relação ao seu produto e vai começar um processo que é muito saudável de crítica, que vai dar a você oportunidades de refinar esse produto ao longo do tempo. Eu diria que o Design Thinking é um excelente primeiro passo de desenvolvimento, de fato, para você dar o pontapé inicial na sua ideia, que já foi analisada e cabe nos pilares criatividade, viabilidade e necessidade. Legal? Vamos lá. Então a gente passou da fase de desenvolvimento, a gente está aqui na prototipagem, já temos alguma visibilidade do que vai ser esse produto, temos um entendimento um pouco mais aprimorado, mas não tão a fundo ainda, das interfaces de mercado, dos potenciais, de custos gerais, potenciais clientes, está tomando corpo. Uma próxima fase que eu entendo ser a fase mais crítica e a fase ah, que vai dar mais saúde e robustez ao seu potencial novo produto. É a fase de crítica, a fase de análise mais apurada dessa ideia. Uma sugestão aqui, duas sugestões na verdade, para você colocar a sua ideia à prova. A primeira é você usar a pirâmide de Minto. O que é a pirâmide de Minto? Não é mentira. A pirâmide de Minto, criada por Bárbara Minto, é uma estrutura bastante básica e quase intuitiva de organizar uma ideia, colocando essa ideia, o produto final, no topo da pirâmide, e você vem cascateando níveis abaixo dessa ideia que eu preciso analisar e estudar para poder ter a ideia no final. É um conceito que lembra muito o WBS de projeto, né? As caixinhas do projeto de baixo entregam as caixinhas de cima. Então a gente vai fazer o mesmo approach com uma ideia, mas com uma pirâmide. Então vamos lá, por exemplo, a nossa meia descartável está no topo da pirâmide. Para ter uma meia descartável, eu preciso desenvolver um material que atenda a essa necessidade, a essa funcionalidade. Então eu vou colocar ali o material na parte de baixo. Eu preciso desenvolver ah, a necessidade de mercado para esse produto. Então, clientes que não querem lavar meia, clientes que não querem secar a meia, clientes que não querem dobrar a meia, querem só jogar ela no lixo. Estou falando clientes, mas pode ser potenciais consumidores diretos, não precisa ser uma empresa cliente, né? Necessariamente. Eu vou desenvolver aí um mapa dessas necessidades e justificativas para eu ter esse produto. E vou justificando. Pô, eu tenho esses clientes estão perdendo tempo lavando as meias deles, esses clientes estão perdendo tempo do dia dobrando as meias deles,
Esses clientes querem mais tempo para o dia a dia deles. Esses clientes eles querem mais comodidade, não querem ficar com uma meia fedida num cesto ou num armário até chegar o dia de lavar roupa. Esses clientes eles querem pagar mais barato nas suas meias. Eles querem uma meia que seja ao mesmo tempo confortável e boa de preço e depois descartável. O cliente, o consumidor, ele quer tudo junto, mas tudo bem. São todas as justificativas que a gente está listando. A gente vai ter que começar a entregar agora as respostas para essas justificativas. Você vai falar assim, pô, mas isso tem uma cara de viés de confirmação. Você coloca lá em cima a sua ideia e depois você cascateia para baixo as justificativas? Você está só confirmando uma ideia em cima daquilo que você acha que é necessário. É verdade, eu concordo com essa ideia. Eu também acho que essa teoria ela é incompleta desse ponto de vista. Por isso que eu falei que eu vou te dar aqui duas ferramentas. A segunda, que é a contraprova, eu acho que ela balanceia a pirâmide de Minto, é a velha e boa análise crítica, ou análise por pares, se você tiver com quem compartilhar a ideia para dar os pitacos aí e criticar esse desenvolvimento. A análise crítica vai então contra-atacar as suas justificativas. Vai falar assim, pô, mas o cara tá querendo mais tempo no dia dele, mas por causa da meia dele? A meia tá tomando tempo dele, ou lavar a meia? Mas ele não lava a meia com toda a roupa junto? Então o tempo não vai mudar porque ele não tá lavando só a meia. Ou esse cara vai ter que gastar com meia descartável. Quanto custa um par de meia normal aí? O cara compra 3 meias por R$ 20. Ele vai comprar quanto custa 10 meias descartáveis? Quanto custa 100 meias? 100 meias são em tese 100 dias ou um pouco menos, posso usar duas por dia. Então você está vendo como agora eu troquei de chapéu? Eu estou criticando a minha ideia. Eu quero destruir essa ideia. Por quê? E aí eu volto no que eu comentei no começo. Para mim, esse é o ponto mais chave e mais importante que vai te responder de fato o quanto uma ideia é saudável ou não. Porque se a minha ideia é capaz de aguentar as críticas, aguentar a pancada, quer dizer que ela realmente tem um contexto muito saudável e é uma ideia poderosa. É uma ideia com potencial de mercado, é uma ideia criativa, viável e que tem necessidade. Talvez não responda a todos os três pilares, mas você vê como que eu estou conectando as coisas agora. Várias empresas passam por esse processo. Eu já ouvi isso faz anos, já nem sei se isso é atual mais ou não, mas a Google tinha um processo esse approach, onde novos projetos ou ideias muito diferentes eram compartilhadas com um time de juízes, né, juízes ou avaliadores, que estavam lá só para meter o pau na ideia, só para criticar. E aí você tentava responder, levava algumas perguntas de volta para tentar analisar, pesquisar, voltar com respostas. E isso vai deixando a ideia mais forte. A Pixar, eu já comentei aqui do livro do Pixar, do Creativity Inc., do Ed Catmull, ele fala muito sobre processos de crítica em estágios ainda preliminares ou embrionários de novos filmes, novas animações. Muitos filmes mudaram por conta desse processo de análise crítica. Eu te desafio aqui, vai lá olhar qual era o escopo inicial do Frozen. Você vai ficar chocado do quanto ele era diferente do que é o filme final, do que é a entrega final desse produto. Então, esse processo de crítica, de vai e vem, de resposta, pergunta e desafios, ele me faz ir atrás de pontos de vista que eu não tinha, e aí por isso é importante análise por pares, e vai reforçando o meu escopo, vai protegendo o meu escopo com respostas alternativas que são mais coerentes e adicionam mais valor ao contexto. Para mim, assim, pessoalmente, essa análise, ela é a mais chata, ela é a mais trabalhosa, ela é a mais dura, porque quando chega nesse ponto, a gente se apega à ideia, a gente quer que ela dê certo. E nessa fase, muitas vezes a ideia cai por terra, ou ela é transformada numa coisa tão diferente para poder agregar valor, para poder ter sentido, que nem é mais a ideia original. Virou um negoção aí modificado, mas que é mais forte porque atende mais ao contexto. Então, muito importante, deixe o seu ego, o seu amor pela ideia de lado nessa fase e aceite de peito aberto críticas, porque isso vai fazer muito bem para o seu produto final. Legal?
Mais duas ferramentinhas aqui para a sua fase de análise da ideia, que é a pirâmide de Minto e a análise crítica, a análise por pares também, com talvez uma terceira ferramenta para você usar. Show? Olha aí, você chegou até aqui, a sua ideia agora já está nesse estágio, passou por todas as fases anteriores, é uma ideia super robusta, pronta para virar um produto, e agora eu preciso de investidores para nossa fábrica, para nossa produção, primeiro lote de meias descartáveis. Como é que eu vendo a minha ideia? Bom, vender a ideia, tem muita gente que fala que é uma arte, que os vendedores aí profissionais, técnicas de vendas como a do Lobo de Wall Street, você vai fazer o curso do cara, ele vai te dar uma série de técnicas de como vender ideias, vender produtos, e muitas delas giram em torno da necessidade. Você não vende o produto, você cria a necessidade e o consumidor vem atrás do seu produto como consequência. É um termo muito, é uma técnica muito interessante, né? Você que não viu o filme, eu recomendo muito, vai assistir o Lobo de Wall Street, mas aí nesse ponto especificamente tem uma cena muito boa, onde ele pega uma caneta esferográfica e passa por ele, tá? Acho que é num jantar, se eu não me engano, ou é numa palestra, não lembro direito agora, mas já faz um tempo que eu vi o filme. E aí ele fala, me venda essa caneta. E dá a caneta na mão de um cara. E o cara fala assim, essa caneta é muito boa, essa caneta é fantástica, ela faz não sei o que. Ele toma a caneta e fala, tá bom, próximo, me venda essa caneta. Essa caneta ela vai deixar com status, porque vai estar no seu bolso, é uma caneta muito fina, admirada. Ele toma a caneta do cara. E aí ele entrega a caneta para um cara que era parceiro dele já há um tempo e fala assim, fulano, me venda essa caneta. Aí o fulano fala, pega um papel e fala, me escreve um guardanapo, né, da mesa, escreve seu nome aí nesse papel. Aí o cara fala, mas eu não tenho uma caneta. Ele fala, tá aí, ó, criei necessidade. Então, essa é assim, é claro, de forma grosseira e é um pouco uma piada no filme, mas essa é a ideia, esse é o contexto. É muito mais difícil a gente conseguir pensar em como criar necessidade, mas em contrapartida está aí o segredo. Se eu achar essa necessidade, a minha ideia praticamente se vende por si só. Se for uma necessidade muito forte do mercado, do meu público-alvo para esse produto. Então, para você vender a sua ideia, se você não fez bem lá o seu dever de casa nos 3 pilares e não respondeu bem, principalmente, qual a necessidade do seu produto, você vai ter problema aqui para vender a sua ideia. E também tem a famosa estratégia do pitch de elevador, que te pergunta assim, você consegue explicar o que é o seu produto para me deixar curioso suficiente para ir procurar mais sobre ele em 8 segundos? Por que 8 segundos? Não porque é o tempo do rodeio. Tá? Você não vai ficar em cima de um touro vendendo a sua ideia por 8 segundos. Não. 8 segundos porque é um tempo estimado, 8 a 10 segundos aí. É o tempo que as pessoas passam num elevador em média. Até o pitch de elevador vem daí, né? É o tempo que você tem para falar com alguém. Você entrou no elevador, encontrou lá uma pessoa que você estava procurando, essa pessoa não te conhece, mas você conhece ela, e você quer oferecer essa ideia, esse produto para essa pessoa. O elevador fechou, você tem 8 segundos, ou menos. Você consegue engatar uma conversa com essa pessoa e vender essa ideia? Parece difícil, né? Parece até impossível. A gente está acostumado com aí apresentações em PowerPoint de 30 minutos, que às vezes nem são tão interessantes. A gente tem 30 minutos para falar e as pessoas dormem na sala. Então, aí entra a questão de praticar, de realmente ter estudado o seu produto, de saber o que de fato a gente está vendendo enquanto ideia, ou produto, ou processo, ou serviço, o que quer que seja, e desenvolver uma boa técnica para ter esse pitch. Isso vai te deixar pronto para vender essa ideia para qualquer pessoa. Se você explica bem em 8 segundos, você explica bem em qualquer tempo, e vai exigir treino. Pô, como é que eu faço isso? Cara, tem uma ferramenta fantástica nos dias de hoje, você está com muita sorte para você fazer esse exercício. Vai no ChatGPT, no Gemini, na sua ferramenta de IA favorita e fala para ele esse prompt. Caro
ChatGPT, caro fulano de tal, quem quer que seja aí a sua IA. Eu preciso desenvolver um pitch de elevador para esse produto aqui, com essas características. Explica, dá o contexto, com essas funcionalidades. Eu tenho essas características criativas. Ele é viável por esses motivos, ele tem essas necessidades de mercado. Já fizemos esses estudos, dá uma contextualiza tudo para o ChatGPT. Me ajude a desenvolver um pitch de elevador para eu encontrar um investidor para a minha ideia. E começa a praticar com o ChatGPT. A inteligência artificial é uma baita ferramenta para isso agora. Vai te ajudar demais a te dar até outros inputs do que talvez faltou nos estudos e ajudar a responder perguntas que são complicadas. Use, abuse dessa ferramenta nova que nós temos acesso nos dias de hoje, que é uma maravilha para esse tipo de estudo, e use sem a moderação. Usa mesmo. Então, aí a gente passou por 3 fases principais do desenvolvimento de uma ideia. A gente passou pelo desenvolvimento lá atrás, a gente falou dos 3 pilares: criatividade, viabilidade e necessidade. A gente falou sobre o design thinking e você me prometeu aqui, de mãozinhas juntas, que você vai lá escutar esse episódio 34 do Meu Café Primeiro e aprender mais sobre design thinking. Nós ouvimos ou discutimos sobre a fase de análise, falamos sobre a pirâmide de Minto, falamos sobre a análise crítica, análise por pares, muito usada, aliás, para artigos científicos, postagens científicas. A gente sempre entrega um artigo para um par, ou alguns pares, fazerem análise e ver pontos que perdemos, ou o que mais pode ser incrementado naquele estudo, que é sempre muito saudável, mas é o mesmo sentido, é a crítica em cima de uma ideia, de um estudo, em prol de deixar aquele estudo, aquela crítica mais saudável, mais robusta. E falamos sobre a venda da ideia no final. Desenvolver o seu pitch de elevador e reanalisar, reforçar a conexão da sua ideia com a necessidade de mercado, que vai então guiar como que esse produto vai ser oferecido e como que a sua estratégia de marketing para a venda dessa ideia vai acontecer. Legal? Espero que tenha dado alguns inputs para você que está aí com uma ideia, seja no seu trabalho, seja na vida pessoal, que você quer desenvolver. E vou deixar aqui um desafio. Você consegue montar um pitch, não vai ser de elevador, porque a gente não vai conseguir, talvez, se falar no elevador, mas se nos encontrarmos eu vou querer escutar, muito feliz. Mas vou deixar um desafio aqui, se você tem uma ideia e ouviu esse episódio, deixa pra gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, ou eu ia falar no Twitter, mas não é no Twitter, não estamos no Twitter nem no X, nós estamos no Threads. Deixa pra gente lá no Insta, ou no Facebook, ou no Threads, com a hashtag Meu Café Primeiro, e coloca lá um pitch de 10 palavras sobre a sua ideia. Será que você consegue? Vou deixar aqui o desafio para vocês que estão escutando. Legal? E, assim, recados finais, né? Segue aí o Meu Café Primeiro nas redes sociais para deixar o seu pitch. Estamos em todas as redes sociais, no @Meu Café Primeiro. Ou se você quer mandar uma mensagem mais longa para a gente, manda no e-mail, no meucaféprimeiro@outlook.com, que a gente vai ali olhar a sua ideia e dar os nossos pitacos, que a gente é bom de criticar, hein? Com muito prazer. E para finalizar, quer ouvir uma ideia excelente? Vou deixar uma bitoca na pontinha do seu nariz.